Mas, senador, sobre as tarifas, o senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, Concordo. inclusive para o agronegócio. Concordo. Então, o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Não, essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. O que ele estava denunciando nos Estados Unidos eram as perseguições, era a falta de liberdade que nós estamos presenciando aqui hoje no Brasil. Isso é inegável, né? Você tem medo de botar alguma coisa em rede social, você não pode falar alguns assuntos aqui, você não pode sair do ar na internet, o programa, se você fala de alguns assuntos que são proibidos, estava lá denunciando isso. Agora, o que o presidente dos Estados Unidos faz, da cabeça dele. Eu fui, no mesmo dia, me posicionar contra a tarifação. E aí esquecem, né? Só falam do Eduardo, que nunca pediu tarifação de produtos brasileiros. Vamos lembrar que esse é um método que o Trump está utilizando com todo mundo, inclusive com países que são muito mais próximos e aliados deles. Agora, olha a incompetência do Lula. Ao invés dele negociar, ele xinga os Estados Unidos, ele xinga o governo americano. Foram mais de 62 agressões em 3 anos de mês de governo que o Lula fez aos Estados Unidos ou ao governo americano. Isso é comportamento de alguém que quer sentar e negociar seriamente numa mesa? E por que na sua carta aos americanos, ao governo americano, o senhor pede para deixar esse assunto para depois das eleições? Não pedi para deixar depois das eleições. Como se fosse assim, tarifa depois. Não, eu estou tentando. A gente tem que entender, Adriano, vamos lá. Qual que é o instrumento, o que é que funciona na cabeça de quem a gente está querendo negociar? Quais são, né, as nossas forças para negociar com alguém? Você mede. Se o presidente dos Estados Unidos é alguém que pode ser sensível a uma troca de governo que pode acontecer daqui a 2 meses, por que é que eu não posso falar, olha, se o Flávio Bolsonaro for o presidente do Brasil, você não vai precisar colocar tarifas sobre a mesa para negociar, porque nós vamos fazer uma negociação séria. Nós vamos fazer os maiores acordos comerciais da história dos nossos países, o que for melhor para a nação brasileira, o que for melhor para a nação americana, para a gente chegar num consenso. Foi isso que eu escrevi naquela carta, porque o Brasil está sendo sancionado por causa dessa falta de habilidade do atual governo e por causa das provocações dele. O Lula cavou o pênalti, ele procurou, ele pediu essa tarifa exatamente acreditando